Tá no ar? Então, boa tarde, boa tarde não, bom dia a todos, né? Hoje está um dia um pouco chuvoso aqui, mas eu vou tentar passar uma manhã interessante para vocês aqui. Basicamente eu vou explicar como que é mais ou menos o meu dia a dia. Eu sou o Greg Palmieri e o João Veríssimo da High Interactive também me ajudou a criar a parte de motion design. Então a minha talk vai ser literalmente do conceito ao pitch. Qual que é o nosso processo desde do conceito até a apresentação para o cliente. Eu criei uma apresentação um pouco mais dinâmica, eu não queria estar aqui a fazer uma apresentação muito formal. Então eu sou o Greg, eu tenho mestrado em design digital pela Escola Politécnica de Design. Eu me considero um maker porque eu tenho muito essa veia de estar ali mesmo no processo de criação, além da parte conceitual. Trabalho muito a parte de usabilidade e user experience e tenho formação também em advertising, que eu acho que é o que traz o conceito para os meus projetos, né? E que é a parte que eu quero explicar para vocês até como chegar na experiência. É muito importante ter o conceito bem definido para a gente criar uma experiência interessante para o utilizador, né? Não é só mais uma aplicação, mas é uma experiência completa. E eu coloquei aqui as ferramentas que eu vou utilizar para fazer esse pequeno webinar aqui com vocês. E a primeira, é claro, é o cérebro. Apesar de agora ser 10 da manhã, mas a gente já tem que estar ativo, tem que estar com o nosso cérebro a funcionar em termos de criatividade. E essa é a nossa maior ferramenta e é onde a gente tem que focar, né? Ou seja, por mais que nós temos aqui diversas ferramentas avançadas, o que mais importa é ter uma boa ideia, um bom conceito. E é isso que o cliente vai levar em conta na hora de escolher um projeto. Qual é o grau de conceito que a gente consegue trazer, se aquele conceito vai trazer valor para a conversão desse projeto. Então eu coloquei aqui uma brincadeira que a nossa ferramenta mais importante, mais cara de todas é o nosso cérebro. E depois, para a parte do wireframe, eu escolhi uma ferramenta um pouquinho mais tranquila, que é o Real Time Board, que, na verdade, isso é o que eu estou a apresentar. A minha apresentação aqui foi feita no Real Time Board. Basicamente, é um board onde eu consigo trabalhar de forma colaborativa. Eu tenho aqui o share, ou seja, eu posso partilhar para uma pessoa que ela também pode editar essa apresentação em tempo real. Eu vou mostrar mais algumas funcionalidades do Real Time. Agora o Real Time tá a mudar de marca e vai virar Miro, mas ainda está entre o Real Time e o Miro. Mas quando vocês forem pesquisar essa ferramenta, pesquisem por Real Time. Para a composição da imagem, eu vou usar o Photoshop e o Illustrator. Tem aqui no mercado uma pequena rivalidade de qual que é o melhor software para ser usado, mas eu acredito que cada software tem sua finalidade. E o Photoshop e o Illustrator são ótimos em termos de composição de imagem e o Illustrator para criação de vetor. Eu também separei o Sketch, que é mais focado em interface. E eu vou usar uma ferramenta que é muito nova, poucas pessoas conhecem, que é o Rotato, que é uma ferramenta basicamente de mockups. Ou seja, os mockups hoje em dia são feitos em After Effects, mas isso toma muito tempo. E quando nós estamos a criar um pitch, nós temos que fazer isso de uma forma muito rápida. E não dá para perder tempo, portanto, essa é uma ferramenta ótima para a criação de mockups. Então, já para criar isso daqui, também não quero perder muito tempo nessa introdução do conceito, tá? Aqui é um barulho de ambulância, mas é porque está a chover hoje, no dia de hoje, portanto deve estar um caos lá fora, mas bora. Então, qual que é o nosso briefing? Minha ideia foi criar um briefing fictício para vocês entenderem o que é o nosso dia a dia no mercado, e mais em especial na High Interactive, como é que a gente costuma trabalhar nossos projetos, tá? Então, o nosso briefing fake é criar uma experiência interativa para uma série fictícia chamada Viking Kingdom 3. Tá? Essa é uma série fictícia e o nosso cliente é o Movieflix, que é um serviço de streaming de filmes. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo quando nós estamos a divulgar essa série? Aliás, o nosso objetivo é divulgar essa série. Né? E qual é a sinopse dessa série? A série conta a rivalidade entre dois reinos, uma princesa contra um rei. Certo? E qual que é a solução, qual que é o objetivo do nosso projeto? É colocar o utilizador no centro da história. Eu coloquei uma notinha aqui,
Isso é uma coisa interessante que pode ser feito no real time, que é colocar notas em tempo real. Então, a pergunta que tem que ser feita quando a gente está a criar uma experiência é como conectar o utilizador com o storytelling, né? E se nós estávamos a falar aqui que o nosso objetivo é divulgar a nova série. A nova série conta a rivalidade entre dois reinos, ou seja, tem duas pessoas ali a batalhar e eles estão inseridos num universo lúdico, né? Então, nossa pergunta, como conectar o utilizador com esse storytelling dessa série? E aí nós criamos um conceito, depois de brainstorms, notas e muita conversa, nós criamos um conceito que é todo o herói tem seu reino. Every hero has a kingdom. Por que nós criamos esse conceito? Porque a partir desse conceito, nós conseguimos inserir o utilizador nessa experiência. Né? E qual que é o nosso objetivo? É tentar conectar o dia a dia das pessoas com essa história. Com a história do reino, dos dois reis, da batalha. Como é que eu vou inserir, como é que eu vou fazer com que a pessoa tenha interesse sobre aquela série? Eu vou inserir ela no contexto da série. Né? E toda pessoa que é referência para nós acaba deixando um legado. E é por isso que a gente criou o Kingdom, o conceito de Kingdom. Ou seja, uma pessoa que é referência para nós, ela deixa um legado. E então toda pessoa que quer ser referência, quer ser boa, tem que deixar o seu legado. Por isso todo herói tem seu reino, é o nosso conceito. E aí a gente cria um mapa mental aqui embaixo, muito simples, do que é a nossa experiência. Então o nosso conceito é todo herói tem seu reino, né? E como que o nosso utilizador explora essa experiência? E nossa conclusão é, para o utilizador explorar essa experiência, nós criamos um reino que pode ser explorado através do mapa interativo. Tá? E a outra pergunta do nosso mapa mental é como participar dessa experiência, né? Então, nós vamos possibilitar o utilizador a criar um personagem também nesse cenário. Ele vai poder criar um personagem e também vai poder criar um exército de pessoas que vão seguir esse utilizador. Portanto, mais uma vez, a gente inseriu o utilizador nessa experiência, possibilitando a criação de um personagem. E qual que é o output, né, dessa nossa campanha, dessa nossa experiência? A primeira é explorar os personagens e suas respectivas histórias, ou seja, eu deixo o utilizador livre para ele conhecer os personagens, tá? O segundo é divulgar a série, e o terceiro é criar uma relação entre a série e os personagens com a pessoa. Porque se ela pode criar um personagem, ela passa a fazer parte desse mundo, ela passa a fazer parte da experiência e passa a ter interesse na série, porque ela cria uma relação com essa série. E depois a terceira etapa foi uma etapa mais visual, só para mostrar mais ou menos como é que funciona. A gente fez um brainstorming para saber qual que era a melhor tipografia. Evidentemente que se a gente estava falando de uma série que tem um ar mais tradicional, eu escolhi uma fonte serifada. Passei por algumas opções aqui. E nós escolhemos essa Grout, que é uma fonte serifada, mas ela tem um toque moderno, porque eu acho que a gente está a trabalhar uma série num streaming digital, portanto a gente trouxe esse ar um pouco mais moderno. E quando a gente está a falar do body, né, da fonte que a gente vai usar no parágrafo, eu pensei em usar uma fonte mais slab, que é uma fonte tradicional, mas também tem um toque moderno, e acabei por escolher a Arvo, que é uma fonte que inclusive tem no Google Fonts, é uma fonte moderna, ela é um pouco slab, passa o ar de tradicional, mas ela também tem um toque moderno. Portanto, a gente escolheu, a primeira etapa foi a escolha da tipografia, né? A primeira de todas foi o conceito, depois a gente passou pela tipografia, depois a gente estudou mais ou menos as cores. Essa série é uma série que se passa, os heróis se passam em ambientes muito sombrios, muito escuros, portanto a gente escolheu uma paleta de cores um pouco mais escura, tá? Depois a etapa foi entender os personagens, os dois personagens principais que a gente vai trabalhar na nossa experiência. Então tem essa lutadora que é a Warrior, então a gente mapeou o personagem, colocou a foto dela, entendeu como ela funciona, e também colocamos umas fotos de referência do que poderia ser o cenário onde ela está inserida. E a mesma coisa para o outro personagem, ou seja, tem o nome dele, as características dele, a história e algumas fotos do que poderia ser o cenário dele, ou seja, de onde ele está inserido na série. Ok?
E a terceira etapa foi a criação mesmo, como é que a gente vai tangibilizar isso de uma maneira rápida, né? Então a gente criou aqui um wireframe do que poderia ser essa experiência. Basicamente o utilizador entra nessa experiência e o que ele consegue ver no menu principal é bem simples. Esse back to map, na verdade, sim, basicamente ele entra na experiência e aí ele tem lá a frase do todo herói tem o teu reino, né? Depois nós temos um background aqui, que provavelmente vai ser uma cena da série ou um vídeo. E depois, quando nós estamos a trabalhar o wireframe, nós pensamos em criar um mapa, tá? Ou seja, essa experiência vai ser um mapa que atrás eu tenho os dois reinos. E eu posso criar o meu próprio reino, como eu falei para vocês, eu consigo visualizar os dois reinos da Warrior e do outro personagem. Eu tenho um mapa aqui pelo fundo. Nós achamos interessante que tem que ter um call to action para o filme sempre, porque o objetivo da série é fazer com que o utilizador vá até a página do filme, do Movieflix. Então nós temos o logo do Movieflix mais o nosso logo da série, tá? Então, e depois quando eu carrego num personagem, o que vai acontecer? Eu tenho um detalhe do personagem, eu vejo o personagem número 1, aquela mesma descrição que a gente viu ali no nosso briefing, e ele vai estar fazendo parte de um cenário, tá? E a mesma coisa acontece também para a nossa personagem, ela tem a descrição, a foto e o cenário, né? E agora sim, ok, nós temos aqui a parte do conceito já bem definida. Mas como que a gente vai tangibilizar isso agora, né? De uma forma rápida. Então eu vou começar a criar isso no Sketch, como isso poderia ser mesmo o protótipo final, tá bem? Então vamos lá para o Sketch. Abra um novo documento. Deixa eu ver aqui o Canvas. Ok, eu coloquei para mostrar o show bar porque ele por acaso estava a esconder. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um artboard. Como eu estou a criar uma proposta, eu venho aqui no desktop, só que eu vou aumentar um pouco o canvas, tá vendo que ele me dá um canvas quadrado? Eu quero um canvas um pouco maior, porque essa experiência vai ser apresentada para um cliente numa televisão grande. Meu objetivo agora é vender o conceito, não é tanto criar uma interface final. Então eu venho aqui, crio um canvas de 1700. Eu acho que é suficiente para ter uma boa margem para a gente apresentar um trabalho com qualidade visual, tá bem? E aqui eu não vou... Se eu quisesse criar... se esse fosse um produto final, eu vim aqui nos grids e trabalharia isso de uma maneira mais concreta em termos da grelha, né? Mas como isso é uma proposta, a gente vai começar o nosso projeto criando aqui duas margens. Vamos colocar 200, que é uma boa margem, tá? Então nós criamos aqui a margem fictícia. Quando nós estamos a trabalhar conceito, não é muito importante nem muito relevante a pensar na grelha e nem nada disso. Nosso objetivo aqui é vender a experiência nesse caso, tá? Então vamos voltar lá no wireframe. O que é preciso ter na nossa interface, né? Nossa interface tem, então, o nosso logo e tem um menu. Então essa é a primeira etapa da nossa criação. Vamos então tentar fechar esse menu aqui em cima. E para o menu eu faço a mesma coisa. Crio aqui o meu menu com Canvas. Posso definir que ele tem 120. É um bom tamanho para uma proposta. Tá bem? Então eu vou lá. É importante nomear a minha layer para depois eu conseguir criar os meus símbolos, que a gente já vai ver mais para frente. Então tenho definido aqui mais ou menos a estrutura da minha página, tá? Eu tenho um botão e tenho o conceito. Viking Kingdom, create your kingdom, ok. Então vamos colocar lá o textinho. Então colocamos aqui o texto no centro. A nossa tipografia voltando, escolhida foi a Grouch. Então vamos lá. Vou colocar a tipografia escolhida. Perfeito. Então, de uma forma simplificada,
essa é a estrutura da minha página, ou seja, eu tenho a margem de respiro e tenho o menu, ok? Então vamos lá começar a inserir os elementos de interação. Tenho aqui um botão. Eu vou criar ele 300 por 80. Tá? Vou definir que ele é redondo. E nesse caso, só por enquanto, eu vou deixar ele com a borda de 2. Tá bem? Só para a gente ver se está a funcionar aquelas nossas escolhas. E para o parágrafo aqui, para a tipografia do botão, eu vou usar Arvo, que é aquela fonte Slab que eu falei para vocês, que eu acho que tem um ar interessante. Então vamos lá, 40. 20, se calhar, pronto. Temos aqui. O 20 é um pouco grande, tá, para essa experiência, mas é como eu disse, nosso objetivo aqui é criar um pitch e vender esse nosso conceito para o cliente. Então, ok, temos aqui a estrutura da primeira página. E a segunda etapa é, vamos trabalhar um pouco, vou mostrar o que eu tenho aqui em termos de assets, ok? Então, dentro da minha pasta, o que eu tenho, né? Eu tenho os personagens que o cliente me enviou, no caso. Tenho o personagem principal, tenho a personagem também, a princesa, e tenho mais uma foto, que é uma foto still, uma foto de conceito da série. Depois eu tenho os assets que o cliente me enviou, que nesse caso é só o Movieflix, porque teoricamente eles ainda estão a desenvolver essa série, portanto eles não têm um branding muito definido. Então eu tenho só como guideline o Movieflix. E eu tenho também os frames da série, né? Tem alguns frames aqui já bem trabalhados, que são print screens da série que eles estão a filmar, no caso. Tenho aqui os cenários, ok? São imagens, assim, não muito trabalhadas ainda, mas que podem servir de inspiração para o cenário. E lembrando, nossa referência foi aquela escolha que também já veio do briefing, né? Que tinha uns castelos, no caso dela, e no caso dele é um ambiente mais de montanhas, assim. A gente quer inserir ele num cenário de montanhas, e ela tem uma cena mais de castelos, né? A gente pode ver a diferença aqui no nosso mood. Então a seleção das fotos passou por ter um castelo, não está muito bem trabalhada essa foto ainda. Temos aqui um fog, que é o que vai dar esse ar de mistério, esse ar mais cinza, né? Temos aqui uma outra de fog, temos uma floresta, temos mais uma imagem de floresta também, mas sempre com esse ar de fog, um ar meio obscuro, porque é esse universo que a gente quer passar, porque isso tem a ver com as escolhas do diretor, em relação dos diretores de arte dessa série, né? No caso, nós temos um mapa, que é o mapa onde esses personagens estão inseridos. Temos aqui uma montanha, que é mais para o personagem do que para personagem, para o homem, menos para a mulher. E aqui temos uma foto de uns vikings também, que é mais conceitual da série, né? E aí, para os elementos de UI, eu só selecionei aqui um pack de ícones que eu acho que já é o suficiente para a gente criar a nossa proposta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar ali no nosso conceito, na nossa página inicial, deixa eu só voltar aqui no wireframe para eu ver o que eu tenho que desenhar, né? Que essa é a nossa base. Então pronto, eu estou aqui no ecrã inicial. O que ele me diz? Ele precisa de um background, tem a mensagem principal, call to action e comece a sua experiência. O botão call to action, ok. E quando ele carrega aqui, inicia a criação de um personagem, fish. Então vou lá para o fundo. Primeiro eu vou colocar tudo isso numa layer, só para me organizar. Tá, como é que eu aplico um fundo assim de uma forma muito rápida? Crio um shape, venho em Fill, seleciono a última opção, ele cria essa imagem de triângulo, mas é uma marcação. O Sketch novo já tem uma função drag and drop, portanto eu só tenho que arrastar a minha foto aqui para dentro, é muito fácil. Então vamos ali no meu elemento de cenário, eu vou inserir a minha floresta aqui, para a gente começar a criar esse ambiente. Ok, muito bom. Já tenho aqui mais ou menos o que seria o nosso
o nosso cenário. Só que, ok, aqui tem um erro que eu coloquei Viking Kingdom, mas na verdade nós temos aí que transmitir o conceito. Esse é o primeiro ecrã quando ele acaba de aceder à aplicação. Então vamos lá, coloco aqui a minha mensagem. Perfeito. Então voltamos aqui com os nossos elementos que eu já tinha criado. Tenho aqui um botão. Esse botão vai ser branco. Ok? Eu estou mostrando aqui de uma maneira simplificada. Depois, quando eu terminar de montar isso, eu já tenho uma versão onde eu tive a trabalhar mais tempo para vocês verem o nível de detalhe que a gente pode chegar em relação à aplicação, tá bem? Mas basicamente isso. Vamos lá no menu. Eles não têm o logo definido, lembra? Que eu falei lá no começo. Portanto, eu vou arriscar e vou criar um conceito. Já que o cliente não tem um logo definido para a série, a gente vai criar isso. Eu vou usar o Illustrator porque acaba por ser uma ferramenta muito mais completa em termos de vetor. O Sketch também tem as mesmas funções, mas eu acho que o acabamento do Illustrator ainda é um pouco melhor. Então, vamos lá buscar o nome da série. De novo. Estamos a criar o Viking Kingdom 3. Então, basicamente criei meu canvas. Vou dizer que eu quero esse texto centrado no meu artboard. Aqui, eu defino por aqui. Eu posso alinhar o meu elemento, posso fazer um alinhamento por seleção ou aqui dentro do artboard. Então eu vou selecionar a grout. Só que, por exemplo, esse 3 aqui, acho que tá a dar um ar muito moderno, e não é bem essa proposta que nós queremos passar aqui pro nosso pitch, né? Então eu vou tirar esse 3, eu não quero mais esse 3, e eu vou transformar isso numa linguagem mais tradicional. Vou usar o 3 aqui, tá bem? De novo, centro esse elemento, tá? A partir daí eu consigo já identificar que eles combinam de uma maneira... eu consigo combinar eles de uma maneira inteligente se eu utilizar esse 13 no fundo. Então o que eu vou fazer? Eu carrego Command Shift O no Mac, para quem usa Mac, e a partir daí eu consigo criar um outline, ou eu venho aqui em Object e crio o outline, Expand, para transformar essa forma num shape, num outline, para depois eu conseguir exportar isso com qualidade no Sketch. Eu preciso fazer isso. Também faço a mesma coisa no nosso Viking Kingdom. Ok. Então eu vou buscar só mais ou menos aquelas cores, tá? Que a gente tem aqui. Vou tirar um print screen mesmo nesse caso, porque estou a trabalhar rápido. Ok. Então eu vou escolher uma cor para esse 3, se calhar um cinza ou um azul, pode ser o azul. Não, acho que eu vou puxar um verde. Tá? Então eu já estou a criar aqui um contexto mais lúdico do que é esse meu logo. E aqui eu vou colocar um 90%. Não tem problema nenhum, depois quando eu importar no Sketch ele vai reconhecer. Tá? Deixo isso um pouquinho menor. Ok. Faço de novo. Vejo se ele está tudo certo. Aqui o kerning está a funcionar bem entre as fontes. Não vou me preocupar muito nesses detalhes agora, tá? O nosso objetivo, de novo, é apresentar para o cliente qual é a nossa proposta, qual é a nossa ideia. Então, vamos lá. Vou importar esse logo no nosso contexto. Ok. Uma coisa. Quando eu colo o meu elemento dentro do Sketch, é bastante importante deixar ele trancado. Dessa maneira, eu não vou distorcer os meus elementos. Então, eu já tenho um logo. Ok. Uma coisa, ele importou esse branding a preto. Eu poderia trocar aqui, mas ele vai, como eu criei o outline, ele vai criar shape a shape. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou trocar a cor aqui no Illustrator para facilitar o nosso trabalho. Então ele já vai ser importado na cor correta. Pronto. Exatamente. Tranco de novo.
eu posso fazer outra coisa que quando eu tranco eu também já posso criar o símbolo. Dessa maneira eu também já tenho o logo série com símbolo. Por acaso não foi? Criei o símbolo, tranco de novo. Diminuo o elemento, vou usar aqui mais ou menos 450. Pronto, vou colocar ele lá no nosso menu. Ok, então nós já temos o primeiro elemento do nosso menu, que é o logo. Tá? Pronto. Ok. Uma coisa interessante a se fazer nessa imagem também é criar... Eu posso, depois que eu criei o fio, eu posso também inserir uma outra layer. Porque imagina, essa imagem precisa levar um filtro aqui, porque eu tenho muita informação para colocar por cima. Então eu vou criar mais uma layer e vou trabalhar componente de multiply aqui. Pronto. Consegui escurecer um pouco. Já consigo ver os elementos de uma maneira muito mais clara. Pronto. Então vamos ver, o que mais é que nós temos aqui nessa interface? No nosso ecrã inicial. Então falta ainda o logo do MoveFlix, que é o que estava lá nos nossos resources. Então eu vou buscar aqui no nosso Client Assets e vou abrir no Illustrator de novo. É dessa maneira que eu recebi o resource. Seleciono o logo, troco a cor para branco de novo, mais fácil. Esse tipo de pequeno detalhe, não existe uma regra exata do que deve ser feito. Cada pessoa trabalha de uma maneira. Vou nomear aqui MoveFlix. Você poderia importar também, bloqueando a layer, muito importante, para que não aconteça esse tipo de comportamento. Pronto. Já que essa série é do MoveFlix, portanto ele tem que ter ali, tem que levar esse logo em cima para o utilizador saber do que se trata, saber quem que é o produto, qual que é o produto. Ok, MoveFlix. Perfeito. Então nós temos aqui dois componentes interessantes já. Estamos a criar o look and feel, já estamos a inserir o utilizador mais ou menos no cenário lúdico da nossa série. Então falta só aqui o nosso textinho, eu costumo chamar de texto de apoio, que é o que vai guiar essa experiência, tá? Então, pronto. Para alinhar isso, eu seleciono o meu texto, seleciono o artboard e posso vir aqui, faço isso de forma automática, não tenho que perder tempo com isso. Ok? Tudo que a ferramenta pode nos oferecer em termos de automatizar o processo, vamos utilizar isso, porque nós estamos a trabalhar num pitch, provavelmente nós temos ali no máximo 3, 4 dias para vender a nossa ideia para o cliente. Pode até ter uma semana, mas o processo de criação é muito rápido, a gente está a trabalhar em sprint geralmente. Ok. Eu diria que o processo de criação do conceito deve ser um pouco mais longo até do que o processo de criação da parte visual da nossa aplicação. Vou criar mais um símbolo aqui para o nosso botão. Your experience. Ok. Pronto. Nós temos aqui mais ou menos o que é um ecrã inicial. Então vamos ali criar o nosso segundo ecrã. Eu separei aquela imagem do mapa, tá? Aquela imagem que eu usei no mapa nada mais é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A imagem que eu vou usar é essa daqui, tá bem? Vou no meu cenário. A imagem é essa daqui. Mas aí vocês pensam, tudo bem, mas você foi buscar um 3D, como é que foi feito esse processo? Não, na verdade eu fui ao Google Maps e já fiz isso várias vezes quando eu quero criar um mapa 3D. Deixa eu ver se eu tenho sorte aqui para mostrar para vocês como é que... Então eu vou aqui, coloco, por exemplo, Suíça, Snow. Vamos ver se ele me leva para um spot onde eu consiga navegar com o meu... Não, por acaso não. Deixa eu ver se eu consigo encontrar outra
Vamos ver. Basicamente, eles têm uma ferramenta de... Pô, vamos lá colocar aqui na Itália, ver se ele me dá o 3D. Por acaso não, ele tá a buscar fotos. Eu preciso ir num sítio onde tenha... Onde eu consiga... Também tá a buscar fotos. Espera aí. Vou para Milano. Ok, vamos ver aqui. De novo. Bom, tá entrando. Eu queria ter uma ferramenta de 3D, mas ele não tá a abrir aqui, ele tá a buscar as fotos. Eu queria... Deixa eu ver se eu jogo ele aqui numa... Não. Ah, agora foi. Bom, basicamente o que ele tem? Tem uma ferramenta aqui de 2D e 3D. Eu consigo dar volume. Naquele caso, no meu research eu encontrei uma montanha que parecia um ambiente lúdico, mas é um cenário real mesmo. É uma locação real da Terra. Então eu coloquei o 3D. Se eu carrego no Command eu consigo navegar por esse 3D. Portanto eu tenho aqui muita coisa que eu posso usar também na minha experiência, né? Aqui não tá mostrando nenhuma montanha, mas naquele caso, naquela imagem que eu peguei era uma montanha. Portanto eu consegui atingir essa perspectiva para o nosso conceito. Na versão final, óbvio que aquilo pode ser feito em 3D, né? Então vamos lá, só para voltar na interface. Vou criar esse meu segundo ecrã, que é o nosso mapa, né? Que é o primeiro ecrã que o nosso utilizador vai ver depois de começar a experiência. Então vamos lá, arrasta o mapa aqui. Ok, temos aqui o mapa já aplicado aqui no mesmo filtro. A única coisa que eu vou fazer é reduzir um pouco. Cria um símbolo aqui para o nosso logotipo final. Seleciono o canvas, colo, ele já vai exatamente para o sítio correto, onde deve ficar o logo. Ele cola exatamente no mesmo lugar. Então, o que eu tenho nesse? Eu vou ter aqui um personagem, conforme a gente viu lá, só para mostrar mais uma vez. O nosso wireframe, eu tenho um personagem de um lado e outro personagem do outro. Tá? Então, eu coloco aqui o meu personagem. Tem um personagem aqui e tem outro personagem aqui. Pronto. E no meio tenho, de novo, Viking Kingdom. Só que dessa vez eu tenho um botão que leva ele para aquela experiência de criar o próprio reino. Portanto, eu colo o botão aqui e ponho lá, criar seu próprio reino. Como eu já criei um símbolo, eu posso simplesmente trocar aqui o texto, eu não preciso aceder ao meu símbolo, eu posso trocar diretamente aqui pela interface. Então, vamos lá. Create your kingdom. Pronto, já tem o segundo botão. Eu vou chamar isso de ecrã 1, ecrã 2. Vou criar o meu terceiro. Eu vou criar 3 aqui, porque senão a gente não passa e depois eu abro a versão final que eu criei, tá bem? Só vou criar se calhar vou criar esse do primeiro personagem, só para vocês entenderem qual foi o meu processo. Então pronto, quando eu vou trabalhar o personagem, primeiro eu vou tirar esse fundo para a gente não atrapalhar a nossa visualização. Então deixa eu salvar esse projeto flag. Então, quando eu estou a trabalhar o personagem, eu recebi aqueles assets, né? Eu quero colocar esse personagem no cenário. Como é que eu faço? Recebi esse asset, então provavelmente eu vou ter que fazer uma composição. Eu não consigo fazer uma composição complexa utilizando o Sketch. Quem usa o Sketch sabe que eu não consigo recortar essa imagem utilizando o Sketch, mesmo porque a base do Sketch é muito vetor, ele trabalha com números, vetores, né? Porque a gente trabalha componentes também de front-end, eu consigo exportar CSS, etc. E tudo isso é feito em vetor. Então eu vou ter que recortar essa imagem. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais simples possível. Cada um tem a sua técnica.
Mas uma coisa é certa, existe só uma maneira correta de recortar a foto e não é utilizando a varinha mágica, que vocês devem estar acostumados, alguns, outros não, mas não usem a varinha mágica, porque a varinha mágica destrói toda a nossa imagem, simplesmente assim. Então, basicamente, quando eu vou recortar uma imagem, vamos usar a ferramenta correta, que é a Pen Tool. Dá trabalho? Dá, mas tem que ser. Eu vou fazer um recorte muito rápido, não vai ser detalhado, tá? Porque a gente está trabalhando essa interface conceitual. Então eu tenho sim que mapear toda a minha imagem, ponto a ponto. Como eu faço isso muitas vezes, eu já tenho até uma certa prática para recortar isso. Se vocês tivessem a trabalhar o produto final, não fosse uma proposta, minha sugestão é ir mesmo pixel a pixel e recortar essa imagem com qualidade. Depois, para a parte dos pelos, eu tenho uma técnica também, que eu já mostro mais para frente. Então, eu vou fazer esse recorte. Vou salvar aqui essa área do pelo, porque eu tenho outra técnica. Então, estou a recortar a imagem. Vou mapear ela toda. É um exercício um pouco de paciência, sim, é verdade. Mas eu acho que o design também envolve cuidado em relação aos detalhes. E se eu estou a trabalhar em Pixel Perfect, eu tenho sim que dar um zoom aqui. Por exemplo, aqui eu estou a fazer de uma maneira rápida, né? Porque eu estou a criar uma proposta. Mas se eu tivesse a criar o produto final, sim, tinha que recortar aqui layer a layer, porque não existe nenhuma ferramenta que faça isso de uma maneira automática e que fique perfeito. Tem algumas ferramentas que vão recortar essa imagem, mas que vai acabar deixando algum resquício, algum pixel que está fora do lugar, e não é o nosso objetivo, né? Ok, então vou recortar, um pouquinho de paciência. Pronto. A cabeça eu também vou deixar aqui, porque eu vou usar outra técnica. Então, pronto, vamos salvar aqui. A barba também vou tentar usar, não sei se eu vou conseguir cortar inclusive a barba com a outra técnica. Pronto. Vamos aqui, o capacete. Eu vou fazer só uma, na segunda eu já tenho ela recortada, portanto vai ser mais rápido. Mas sim, é um trabalhinho, é a parte, se calhar, mais... Muitas pessoas não têm muita paciência para fazer isso, mas é a maneira correta de se fazer. Pronto. Então eu tenho aqui, já tenho o shape dele, o que eu vou fazer? Seleciono esse shape, Command, carrego em cima, duplico, e ao invés de recortar como muitas pessoas fazem, recorta e cola, eu vou usar essa ferramenta que é a máscara. Quando eu carrego aqui, ele passa a assumir a forma da máscara. E tem uma outra coisa interessante que é, se eu carrego nessa máscara, seleciono a ferramenta para pintar, eu consigo pintar a máscara e ele tira o valor, basicamente, da minha foto, ele pinta e tira o valor, como se eu tivesse a recortar, mas depois eu consigo aceder à máscara de novo e consigo editar essa máscara. Portanto, eu não perco, eu não estou a apagar, eu só estou a criar uma máscara na minha foto. Então, vou lá de novo, pinto, mais ou menos o que ficou sobrando. Ok? Por acaso ela andou um pouco aqui, dentro da minha máscara. Pronto. Tá certo. Agora pro... Bom... Vou tentar usar uma técnica aqui. Vou fazer isso... Vou fazer isso mesmo, mais ou menos na mão, tá? Para vocês verem. Eu não vou trabalhar isso da forma perfeita, porque também senão a gente não sai daqui hoje. Vamos lá, só para fazer essa máscara. Vou pintar aqui. Ok.
Eu ia aplicar o channels aqui, é uma técnica também, mas eu não vou usar o channels porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Pronto. Vou cortar aqui o personagem. Ok. Tiro aqui um pouco de opacidade, só para a gente ter conseguir inserir ele no cenário que eu mostrei ali para vocês no começo também. Nosso objetivo é muito mais esse agora do que também tá... Ok, pronto. Eu acho que já é suficiente para ele fazer parte ali do nosso cenário. Tira um pouco de opacidade aqui só para criar uma transição entre ele e o nosso futuro cenário. Pronto, temos aqui uma boa base. Então eu vou exportar, carrego com o botão em cima e exporto ele em PNG, né? Porque eu quero trabalhar ele sem fundo, quero inserir ele no meu cenário. Então eu vou colocar aqui personagem 001. Pronto. Personagem 001, então eu vou inserir o nosso personagem no sketch, conforme eu tinha falado. Pronto, temos ali nosso personagem já, ele não tem o cenário porque eu ainda não selecionei o fundo, mas nós já conseguimos ver que ele está ali a fazer parte desse universo, que é bom. Então, de novo, Fill, e vou escolher aquele universo relacionado a esse personagem. Vou voltar aqui à minha estratégia, ao nosso board, vou ver aqui, o dele era mais relacionado à montanha. Ok, portanto eu venho aqui, vou ali nos assets, cenários, e eu acho que esse era o que tinha mais relação com montanha, portanto eu vou escolher esse cenário, vou colocar ele aqui. Pronto, a partir disso eu já comecei a ter o meu personagem inserido no cenário, mas ele ainda não está 100% na cor, né? Ele tá muito vermelho, ele tem muito vermelho e o fundo tem muito verde. Se vocês forem analisar visualmente, como é que eu conserto isso? Vou dar só um toque no Photoshop, vou aqui em Hue Saturation, que é uma técnica simplificada, e vou tentar deixar ele um pouco mais esverdeado. Só um toque mais amarelado, só estou trazendo um pouco do vermelho, tira um pouco de saturação, tá? Eu posso tirar 100% só para vocês verem. Ou seja, se eu estou a trabalhar um cenário um pouco mais escuro, então ele tem que ser sem saturação, não posso trazer muita cor para ele se inserir naquele contexto. Então, de novo, o que eu fiz? Puxei um pouco o verde e tirei saturação, né? Se eu aumento, diminuo. Okay. Agora meu personagem passa a ter um pouco mais de verde e está um pouco mais dessaturado. Eu vou aplicar aqui um Curves também, que eu quero puxar aqui alguns detalhes dele. Eu consigo ver aqui a curva da minha foto, então eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhe, um pouco mais de luz para o personagem. Tá? Então vamos ver aqui que eu apliquei um pouco de cor. Aqui eu vou tirar só um pouco mais de saturação. Tirei saturação. Criei uma pastinha aqui só para poder ver o que eu estou a fazer, filtros. Então pronto. Coloquei o personagem um pouco mais naquele tom do que estava ali na foto, salvo de novo. Ele está enorme, 5.000, mas não tem problema nenhum. Que a imagem, o tamanho original da imagem. Então vou salvar. Pronto, está feito. E vou... Deixa eu fechar esse aqui, tenho 2 sketches abertos. Então eu vou só, na verdade eu já inseri aqui mais ou menos no plano que eu gostaria e vou só substituir esse personagem, tá? Pronto. Então nós já temos o personagem mais ou menos na cor.
Ele já está com um tom mais parecido com fundo. Posso até escurecer um pouquinho mais esse fundo. E vamos ver lá o que o briefing dizia, né? O que a gente chegou na conclusão no nosso brainstorming que a gente tinha que colocar na interface. Então a gente estava a trabalhar ele. Tá, deixa eu ver as informações que tem lá relativas a ele. Então, o nome do personagem, o reino, ele tem uma característica que ele é strong. Temos ali a descrição sobre o personagem, temos aqui o tamanho do exército dele, ok. Então, primeiro vou levar o nome dele, né? Ok. Depois eu vou levar aqui... não, vou colocar aqui o título, volto na nossa fonte, árvore, vou trabalhar, se calhar, um 20 no tamanho do texto, tá um pouco grande, mas para o conceito, perfeito. Depois eu vou copiar o texto, explicando o que é o personagem, nesse eu vou colocar um pouco menos, posso usar um 16. Aumenta um pouco o espaço, 25, acho que é suficiente. Ok, perfeito. De novo, como a gente recortou aquele personagem, agora a gente tem liberdade para posicionar ele em qualquer lugar no nosso canvas, né, no nosso layout. Portanto, eu posso trazer ele aqui para frente, por exemplo. Não convém tirar a leitura, mas eu posso ou seja, ele está um pouco sobreposto ao P ali, criando uma dinâmica. Vou alinhar aqui meus elementos. Pronto. Volto com o personagem. Perfeito. O que mais é que eu tenho de características? Strong, por exemplo. Como é que a gente pode aplicar esse strong? Nossa ideia era colocar essa palavra, mas ela não precisa estar tão explícita. Ela pode estar um pouco escondida no cenário. Então eu vou colocar essa palavra escondida lá no fundo. Mas para isso eu preciso aumentar ela, né? Coloco uma palavra bem maior. E vou colocar ela lá no fundo. Deixa eu dar um hide nesses meus elementos. Então eu quero colocar essa palavra lá no fundo, ela vai fazer parte do cenário quase. Então pronto, temos aqui a nossa palavra. Eu vou buscar uma cor do fundo. Desculpa, vou buscar uma cor do fundo para ele se integrar no cenário, e posso também aplicar aqui algum efeito overlay, por exemplo. Não, deixa eu ver, soft light. Ou vou aplicar uma luz. Depois eu trago meu personagem para frente e tenho a palavra ali a fazer parte, ou seja, eu não preciso... A palavra faz parte ali do nosso cenário, mas ela não chama mais atenção do que as informações que nós temos que mostrar, que as características do personagem e o personagem em si. Então nós temos aqui mais um ecrã, que é o ecrã do personagem, ok? E esse nosso personagem também vai fazer parte aqui da nossa experiência. E ainda falta a segunda personagem, que eu já vou mostrar para vocês em seguida. Então, aqui, ok, temos aqui uma boa base. Estamos a trabalhar o ambiente do fundo para dar esse contexto. No outro, nós já estamos a tangibilizar aquele mapa, que era a nossa ideia de inserir o utilizador no cenário da série, que é esse ecrã. Só que ainda nós temos aqui algumas coisas em falta, que são os elementos do menu. Eu tenho aqui o menu em si, né? E tenho um voltar para o mapa. Ou seja, toda vez que eu estou aqui, né, por exemplo, no ecrã do detalhe do personagem, eu tenho que ter um elemento de navegação para eu voltar, e tenho que ter um menu. Então eu vou desenhar. Lembra que eu separei alguns assets que eu mostrei para vocês no começo? Então eu vou usar esses assets. Eu tenho aqui, separei alguns elementos que eu acho que é o suficiente para a gente criar essa experiência. Não é preciso criar 300 mil ícones, não. Vamos simplificar. Por exemplo, do que nós temos aqui,
para a nossa interface, de cara eu posso ver que esse pode ser o menu. Essa espadinha tem um comportamento que lembra mais ou menos um menu. Então eu vou utilizar essa espada como elemento principal de navegação do nosso menu. Então eu venho aqui. De novo, vou trocar a cor já aqui no Illustrator. Assim ela já vem com a cor correta. Crio um símbolo para esse elemento, menu. Vou bloquear de novo. Vamos usar 70 aqui para a nossa interface, aquele tamanho 70. Então pronto, temos aqui um elemento de navegação. Coloco por baixo de novo menu, para indicar onde o meu utilizador está. Vou colocar 70, 40, 30, pronto. Menu, vou usar 25 aqui, se calhar 20, pronto. Um pouquinho menor. Então tem a indicação visual e tem o texto a dizer onde é o menu, né? Eu acho que como a gente está a trabalhar um cenário lúdico, a gente tem essa liberdade para criar um componente de navegação um pouco diferenciado, ou seja, não precisa ser aquele hambúrguer tradicional. Não, nós temos o componente de menu criado e depois faltava o voltar para o mapa. E para o mapa eu vou usar esse daqui que é uma bandeira que pode representar ali um reino, ou seja, eu vou voltar para os reinos, para o mapa dos reinos. De novo, troco a cor aqui, coloco branco. E vou colocar ali na minha interface. Tá? Então nós já começamos a criar aqui um cenário lúdico do que estava bloqueado, ok. Estamos aqui a criar um cenário lúdico, né? Do que é a nossa experiência. Então, de novo, vou colocar, além do nosso elemento, uma indicação com texto do qual que é a função desse elemento. Eu vou colocar, então, back to map. Então, pronto, está feito ali, back to map. Então, tudo que a gente tinha criado em termos de conceito, facilmente eu consigo tangibilizar aqui no Sketch. Eu não preciso perder muito tempo para fazer isso. Eu aqui, se calhar, demorei 25 minutos para montar mais ou menos essa estrutura. Tá? Uma coisa. Vamos aqui criar um símbolo único para todos esses elementos de navegação. Então, eu seleciono os 3 elementos principais, crio uma pasta e vou dizer que isso aqui é o meu navigation. Ok, crio um navigation, crio um símbolo. Dessa maneira, toda vez que eu copio e colo esses símbolos dentro dos outros canvas, ele vai ficar com o mesmo comportamento. E se eu altero em um, ele vai alterar em todos. Portanto, eu crio uma constância entre os meus ecrãs. Ok, pronto. Então, isso basicamente vamos lá, voltando ao processo. Então, eu tive o briefing, né? Eu quero criar uma experiência interativa para uma série fictícia chamada Viking Kingdom. Essa série, o nosso objetivo principal era divulgar essa série, e a série contava com uma rivalidade. E a nossa solução, o que a gente precisava resolver, era colocar o utilizador no centro dessa história, né? E conectar ele com o storytelling. Por isso a gente criou, depois dos nossos brainstorms, criamos o conceito de todo herói tem seu reino. Depois passou por aquele mappingzinho que eu já mostrei para vocês no começo. Quem está a assistir agora, depois podem voltar ao vídeo do começo que eu expliquei todo esse processo, como eu cheguei até aquela interface. Tive o processo de escolha da tipografia, cores, foto. Depois os wireframes, tá? Estou a passar bem rápido só para a gente voltar ali na experiência. Do que eu tenho aqui, falta só um elemento chave, que é o Call to Action para assistir. É o último que eu vou criar. Depois eu já vou abrir uma versão onde eu já trabalhei muito mais, para vocês verem qual é mais ou menos o resultado final disso que eu estava a criar. Então aqui de uma forma rápida eu vou criar o Call to Action também, tá? Watch the series, pode ser. Ok. Espera aí que esse não tá... Eu não fiz o setup do botão certo, mas não tem problema. Copio, colo aqui. Watch the series.
Pronto, de uma maneira bem rápida, né? Ok, temos aqui um conceito. Consegui passar a ideia da introdução, consegui inserir aqui mais ou menos o que vai ser meu mapa e consegui criar uma página de detalhe. Agora, o que eu vou fazer? Vou abrir uma versão onde eu tive a trabalhar antes, até chegar nesse resultado, para vocês verem até onde a gente pode chegar em nível de detalhe. Essa versão que eu vou abrir agora, eu tive a trabalhar 1 hora ontem, 1h30 mais ou menos. Então, imaginem que eu trabalhei mais uns 40 minutos, depois disso que eu fiz aqui, trabalhei ainda mais uns 40 minutos. Então, vou abrir aqui a versão. Essa é a versão mais perto do final que eu tive a trabalhar. Então, que elementos que eu tenho aqui? Tenho lá o mesmo Viking Kingdom 3, tenho aquele conceito, Every Hero has a Kingdom. Eu achei interessante destacar a palavra Hero, ou seja, eu utilizei a mesma tipografia, mas coloquei no fundo ela só em outline para destacar a palavra Hero, porque o nosso conceito é colocar o utilizador no centro dessa experiência. Então eu quero dizer para ele que ele também pode ser um herói. Portanto, eu coloco a palavra Hero grande. Daqueles elementos de UI, eu usei a espada para começar a experiência. Então, quando o utilizador carrega na espada, ele vai ter a sensação de que ele está no comando dessa experiência, que ele vai lutar, literalmente, que eu vou inserir ele no cenário da série. Então, depois do segundo ecrã, quando eu carrego essa experiência, eu abro um mapa, né? No mapa eu tenho os 2 personagens, já tenho a personagem que eu ia trabalhar agora, nesse caso ela já está aqui inserida. Então eu tenho esse mapa, eu tenho o comportamento de quando o mapa está selecionado, o Kingdom Map. Eu consigo ver, me sentir parte desse cenário, ok? Eu consigo ver onde é o reino dele, onde é o reino dela, consigo ter uma visão geral desse mapa, consigo ter uma sensação do que é o cenário dessa série, e consigo fazer parte disso no botão de criar o seu reino. Eu coloquei ali um ícone de um castelo, que é mais ou menos o que seria o teu reino, né? Quando você está a criar a tua versão do teu personagem. Nos detalhes, também trabalhei a foto daquela maneira que eu falei para vocês, tirei um pouco de saturação. Do que eu não tinha colocado, já inseri aqui as informações do ARM, por exemplo. Então, usei um ícone de um capacete meio medieval também para dar esse ar do teu exército. Coloquei aqui os elementos de navegação. No ecrã dela, fiz aquele mesmo processo. Olha, tem aqui um capacete solto. Fiz aquele mesmo processo. Tive a recortar a personagem. Tive a escolher o fundo. No caso dela, era um fundo mais lúdico de castelo, que o dela era um reino mais de castelo. Então eu fiz o mesmo processo, tive a recortar a imagem, recortar o cabelo, coloquei ela nesse cenário, trabalhei a saturação, inseri ela nesse contexto, tá feito. E depois, mais um ecrã que eu achava que poderia ter, lembra que eu mostrei lá no começo aquelas imagens da série, os frames dos vídeos? Então eu criei aqui, entre o intervalo dessas experiências, eu também quero mostrar meu produto. Portanto, eu tive a ideia de colocar no loading, quando ele está a carregar a experiência, eu mostro pedaços do vídeo. Ou seja, além do utilizador fazer parte dessa experiência, literalmente poder criar o personagem, ele ainda vê pedaços da série e ele começa a assimilar aquilo, e a série passa a fazer parte, basicamente, do dia a dia dele, e ele vai querer ver, naturalmente ele vai ter vontade de conhecer mais sobre a série, porque ele passa a fazer parte dessa experiência. Então eu criei aqui esses loadings, que são pedacinhos do vídeo. Aí o que eu fiz? Terminei essa experiência. Quando eu fui passar isso, quando eu vou apresentar para um cliente, eu passo isso para um motion designer, que como eu coloquei no começo da apresentação, é o João Veríssimo, que é o nosso motion design lead. Então o que eu entreguei para o Veríssimo, né? É muito importante isso em termos de conceito, quando eu vou passar isso para alguma outra pessoa. Eu expliquei qual que era a função de cada elemento de UI que eu criei ali. Então eu expliquei para ele o que era selecionar a experiência, depois eu mostrei o que apareceria o loading, depois eu mostrei o que apareceria o mapa. Eu criei basicamente um fluxograma de como funcionaria isso em termos de interação.
tá? E agora eu vou mostrar o resultado disso tudo. Okay? Todo esse trabalho que eu tive a criar, imaginem que eu trabalhei nisso 4, 5 horas num dia, eu passo isso para um motion designer e o resultado é basicamente esse. Vou abrir aqui agora a versão animada disso. Então reparem que tem aquela experiência do carregar o vídeo, igual eu falei para vocês. O destaque no todo herói tem seu reino, ele entra naquele mapa. Posso mostrar os personagens, ou seja, mostrei todos os elementos de interação possíveis para passar esse conceito. O meu objetivo aqui é chegar numa apresentação e mostrar para o cliente, olha, temos aqui um conceito, temos aqui uma ideia para você e queremos levar a tua experiência num nível maior. Então, de novo, estamos lá, a experiência. Depois, agora eu vou mostrar um pouquinho, logo que acabar esse vídeo, como é que eu insiro isso numa apresentação. Tudo bem, tenho aqui o vídeo, vou apresentar esse vídeo, mas eu também quero contextualizar ele de como isso poderia funcionar num device, né? Então, por isso aqui eu vou utilizar a ferramenta Rotator, que é uma ferramenta muito nova. Deixa eu ver se ela abre aqui, ok. Então, o Rotator basicamente é uma ferramenta de mockups 3D. Isso antigamente não, isso ainda é feito no After Effects, mas imagina o tanto de tempo que o motion designer perde modelando aquele computador e criando toda aquela experiência. Eu tenho agora um programa que só foca no 3D para mockups, ou seja, isso facilita muito a nossa vida quando eu estou a trabalhar, quando eu quero mostrar um conceito para o cliente. Então, basicamente, a primeira coisa, quando eu abro o Rotator, eu vou enxergar esse canvas. Eu tenho o device. Aqui do lado eu posso selecionar qual device eu quero. No caso, eu vou manter o computador, porque é isso que eu vou usar na minha experiência, mas eu poderia usar mobile, eu poderia usar... tem aqui uma televisão também, poderia usar um pack de 3 telemóveis. E como é que funciona essa aplicação? Basicamente, eu tenho um 3D aqui, onde eu posso mexer com bastante liberdade, né? Eu tenho todo esse canvas, tenho toda essa liberdade. Tenho o meu objeto, quem está acostumado com After Effects, tem um plugin chamado Element, que faz basicamente a mesma coisa que eu estou a fazer aqui, mas para utilizar o Element eu tenho que instalar o After, tenho que ter algum conhecimento de 3D, e para esse não, eu posso ser um interface designer, eu posso ser alguém que está querendo vender uma proposta, e também consigo criar um 3D com qualidade, né? Uma coisa boa, eu consigo arrastar um vídeo aqui para dentro. Como é que eu faço? Seleciono o vídeo, ou uma foto, ou um vetor, qualquer elemento de imagem, e arrasto aqui para dentro. E a partir daí eu tenho uma experiência com o device e o meu vídeo a correr ali dentro. Isso, acreditem, para o cliente é uma forma de tangibilizar o que nós estamos a criar. Eu consigo mostrar para ele que isso vai estar no device e que isso vai funcionar. Outra função muito interessante é que eu posso animar essa interface. Eu vou colocar com um exemplo. Eu venho no manual, por exemplo. Tem os presets, que são animações já feitas, mas eu quero mostrar como seria um processo manual. Então eu venho aqui em manual. Vou escolher qual é o meu primeiro ponto de animação. Vamos dizer que a minha interface começa aqui. Deixa eu dar só um play para a gente entrar no cenário de novo do que está acontecendo. Então, o que eu quero? Eu quero que minha animação está um pouco lenta, mas que a minha animação comece aqui de longe, tá? Eu adiciono um ponto de view, e eu quero que ela, divisão, né? Um ponto do viewport, e eu vou criar um zoom. Tá um pouquinho lento aqui, mas então eu vou criar o segundo ponto de visão. E o que é interessante? Eu também posso definir os easings. Eu tenho easy in, posso usar, por exemplo, um easy in um pouco mais agressivo. Vou mostrar aqui um exemplo. Carrego na segunda imagem e ele já me dá essa animação. Então é uma maneira bem interessante de criar essa dinâmica com o device.
Posso criar aqui mais uma versão até mais ousada em termos de ângulo. Espera aí. Adiciono de novo. Então eu tenho toda essa dinâmica. É uma ferramenta interessante porque me poupa muito tempo e eu consigo mostrar para o cliente um conceito, né? Consigo trazer aqui uma tangibilização do nosso projeto, que nada mais é do que criar uma experiência para pessoas, e pessoas usam o device nesse caso, né? Poderia não ser, poderia ser uma outra experiência, poderia ser um VR, poderia ser outra coisa, mas nesse caso, estou a vender que ele está no computador, por que não apresentar isso de uma maneira mais interessante? Tem alguns outros assets aqui, por exemplo, eu consigo criar luz HDR, mas eu não costumo usar esses setups aqui porque eu acho que é exagerado. Consigo escolher a luz que vai refletir no meu device, mas eu acho que isso é um exagero, deixo isso simples, tá? Não costumo trabalhar muito essa parte. Outra coisa interessante é que eu consigo, por exemplo, mudar a cor do meu device, posso dizer que ele é um clay, ou seja, ele é uma versão mais simples. E no look, consigo mudar a cor do meu device. Consigo mudar o fundo, aqui é um exemplo. E também consigo mudar a cor do meu device. Ele pode ter a base rosa, ou pode ter a base branca, que é mais usual, por exemplo. Então, também consigo mudar algumas características do meu device. E acho que é uma ferramenta interessante e válida, né? Se a gente tem essa possibilidade de utilizar uma ferramenta que vai poupar imenso trabalho, vamos usar, não tem problema nenhum. E basicamente o que eu queria dizer para vocês um pouco agora antes de eu encerrar a minha talk. De primeira a parte mais importante, de novo nas ferramentas, é a gente utilizar o nosso cérebro, pensar num conceito, pensar em novas ideias, é o que a gente tem que trazer de mais valor para o cliente. Então, primeira ferramenta, cérebro. Real-time boards, por exemplo, uma ferramenta super simples que eu posso criar ideias, não preciso estar a colar cenas na parede, não preciso estar a usar caneta, nada. Coloco a minha ideia aqui no real-time e começo a desenvolver esse processo. Importante, utilizar as ferramentas certas para composição de imagem, utilizar o Sketch para criar interface e depois mostrar isso de uma maneira visualmente boa e visualmente atrativa, que é o Rotato, que cria essas interfaces muito boas. Queria agradecer o João Veríssimo também, que teve a me ajudar na parte do motion design, né? A Flag e a High Interactive, que é a empresa que eu trabalho, e a Flag também é uma escola incrível, né? Também agora tive a oportunidade de dar formação num dos módulos de Interaction Design. E dizer que foi uma experiência bem interessante. Quem quiser visitar lá o site da High Interactive ou conhecer o nosso trabalho de perto, podem ir lá fazer uma visita e conversar conosco. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, eu tentei resumir de uma forma rápida, se calhar falei muito rápido, mas é porque tem muita informação aqui mesmo, quando eu estou a trabalhar conceito, não é uma coisa que eu consigo explicar tão rápido. Se tiverem alguma sugestão ou dúvidas ou quiserem conversar comigo, eu estou aberto para isso, estamos abertos para isso. Pode. Obrigado, Malta.